A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos aqui deixar mais um estudo da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim o texto da palavra: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. Esse texto sagrado de João 1:14 é, sem dúvida, um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está todo o resumo, o ministério da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis que um dos grandes mistérios da teologia cristã. Ora, se o Verbo é a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnado. Primeiro, Jesus Cristo é o Verbo divino. João, capítulo 1, versículo 1, João escreve que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui, o Verbo no original grego é logos, que é a própria expressão de Deus. Sendo Deus, Cristo é o logo divino e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hoje Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, o logo de Deus, o verbo divino, a palavra de Deus. Hebreus 1, versículo 1 ao 4. Apocalipse 19 e 13. Apóstolo João afirma que os meus olhos viram e as suas mãos palparam o verbo da vida, a palavra da vida que é Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 1. Em Apocalipse 19, versículo 13, João, ao completar a segunda vinda do Cristo glorioso, viu que o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Segundo, a pré-existência do verbo divino. O apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala de Cristo, a sabedoria de Deus personificado a pré-existência, dizendo: o Senhor me possuiu no princípio, e o seu caminho é antes da sua obra mais antiga, desde a eternidade foi ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8, 22 ao 23. Em Colossenses 1, 15 e 17, Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e há no céu e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele. É para ele e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia afirma que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A conclusão final: Jesus Cristo é o Verbo divino e o Verbo de Deus, e o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Hebreus 11, versículo de número 3. Está aí, meus amados ouvintes, mais um estudo aprofundado com Deus. Compartilhe e seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.